Olá, alunos, olá, alunas. Chegamos à hora da geografia agora. Eu e o senhor Carlos Coruja, sempre bem? Oi, Raul. E? Ou geografia ou geopolítica? As duas coisas ao mesmo Tá no tempo, meio. tudo junto. Avise os alúnicos é ótimo, os alunos que não são daltônicos, que você não está de Eu vermelho. sou de vermelho, sim. E você está de bege. Isso. Okay. Professora Paula Toller. Não é bege, é nude. Já inventamos todo mundo aqui. Nós mudamos Com muito. certeza. Tudo bem? Tudo certo com você, professor. Sempre bem. Até Que quando bom. tá ruim, tá bom. Isso aí. A vida está muito curta para ficar ruim, né? Fala, Coruja. Qual? Tá indo por quê? Nada, pensando só. Pessoal, sabia que o Carlos Coruja é mais ou menos o Gepeto dos relógios, não? Eu tento. Fora que o Ivan falou que eu não arrumo, mas tudo bem. Ele deve ter na casa dele uns 338 mil relógios que ele tenta arrumar. Nem o dele que está no teu, Coruja. Não sei, mas tem aqui o celular. O dele está marcando assim 2h10 ainda, tá? Pra você ter uma ideia. Ele arrumou ontem. Bom. O cara vai assistir o filme de manhã, vai assistir esse negócio de madrugada, vai ficar pior ainda lá. Não, vai piorar, né? Não, é que a gente está gravando isso, quem não está vendo ao vivo, agora, quem não está vendo ao vivo, saiba que nós estamos gravando às 13 horas e 15 minutos, no dia dos professores, inclusive. 13 horas ou Às 15 15 horas? Meu amigo disse 15 horas, para E confundir 31 minutos. Vamos você tem que colocar o óculos pra caramba, né? Acho que você andou arrumando seu relógio com o professor. Ele arrumou o meu relógio. Na sua mesa de chopp, Paula, existia mais alguém desta mesa, não? Tinha mais alguém bebendo junto, não? Confesse. Não, Entregaram a professor. Paula, né? É a Paula só? Hã? Ah, tá, ó. Não, Eu não vou tá. ficar Não. Bom, quietinha vamos lá, aqui, volta né? aqui, vamos parar. Ó, fazer que nem o Oswaldo. Isso. Você vai desligar o câmera ainda. Desliguei o câmera. Vamos lá, os temas que nós vamos abordar hoje. Movimentos do planeta. Bom, a última vez que eu vi isso daí em topografia, a tia falou pra mim que tem quase... Topografia. Eu fiz topografia na Sim, faculdade, você movimentos acredita? do planeta? É, mas assim, a tia falou que tem uns 18 mais ou menos. Sim. É que nós somos acostumados a ver translação e rotação. E acabou. Né? Eu lembro de libação ainda, que era a calibração do eixo, era isso? Né? Tem o eixo da Terra, ó. O eixo geográfico em relação ao Sol tem mudanças também, só que daí são movimentos mais lentos, a gente não percebe. Mas estações do ano a gente percebe, dias e noites a gente percebe, claro que poucas pessoas associam a movimentos do planeta. Continuando lá, transporte e urbanização, né? Veja o que diz a nossa primeira questão. Você também está acabando 2014 já? Finalzinho. Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o Sol... Todo mundo começa de novo, né? Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o Sol, todo mundo sabe, está onde? Está deitando na França, isso. Deitando na França. Ou seja, está Ele estava na mesa de escurecendo na França, está ficando noite na França. É claro, você sabe que o movimento da Terra é de oeste para leste, os Estados Unidos está mais a oeste do que na França. Portanto, quando for meio-dia na França, com mais ou menos, depende de que lugar dos Estados Unidos. Aí eu estou deduzindo que é a Califórnia, por exemplo, que é a costa oeste. Então dá mais ou menos 6, 7 horas de diferença entre a França e a costa oeste dos Estados Unidos. Quando for meio-dia ali, já está escurecendo na França. Você tem que imaginar todo esse processo, toda essa distribuição. Por favor, não chegue na prova no Enem sem olhar a distribuição dos continentes, a distribuição dos principais países. Você precisa ter essa noção. Tem uma pesquisa dizendo que 50% da população brasileira não acha o Brasil no mapa do mundo. E o que significa isso? Significa que nós não temos a mínima noção de cartografia em termos de país. É inaceitável esse tipo de leitura. Se nós não achamos o Brasil no mapa do mundo, porque isso seria uma leitura básica, simples, imagine coisas mais complexas. Tá bom? A divisa do Brasil com o Chile, as praias de Minas Gerais e tal. Com o Chile e com o Equador. Né? Uhum. É claro, veja, o Coruja, que é de matemática, tem noção que esses dois países não têm limites. Eu gosto das praias de Minas Gerais. As praias de Minas. Bom, pode ter praia de água doce, né?
Claro que daí é mais raro. Tem muito, na Praia da Água Doce tem muito daí no caso. Não querendo apanhar do resto do planeta, mas segundo meu irmão do Espírito Santo, diz que as praias de Minas são no Espírito Santo. Espírito Santo. Ó. É uma coisa mais... O pessoal vai as praias para de Minas são migra. no Espírito Santo. É. Tudo bem. Migra. Bem provável. Aí continua lá o texto. Então está se deitando na França. O se deitando aí, você sabe que é o giro da Terra e não o Sol que está desaparecendo, né? Bastaria ir à França no minuto para assistir o que então? O pôr do sol, né? Qualquer Miss acertaria isso. Qualquer Miss. É porque mas todas as Misses... É o livro de cabeceira. Não, o Pequeno Príncipe. Tá As ali, Misses ó. são o Pequeno Príncipe. Tá ali, olha lá. Ah, Olha lá. o quê? Então... Como? Ah, tá, é verdade, também. Então, ó. Aí continua. Aí vem lá, a diferença espacial citada é causada por qual característica física, tá? De onde? Claro, do nosso planeta. 30 segundos para você acertar todas essas questões. Eu deixar de lado as 4 erradas e acertar a correta. Eu acho que a diferença espacial... A diferença espacial citada é causada por qual característica? Aqui ficou gaga a mão da pessoa que montou as questões e repetiu a pergunta. Mas não tem problema, que bom. Olha lá, letra A, achatamento das regiões polares. Pessoal, note, é uma verdade. Isso aí, existe achatamento nas regiões polares. Mas não cabe com o texto. Não cabe com o texto. O Enem vai trazer um monte de questões corretas, de alternativas corretas, mas elas não são verdades em relação à alternativa que está se trabalhando com o texto que relacionou Estados Unidos ao meio-dia, França ao entardecer. Tudo bem? Então, esta ideia aqui, ela é verdade, mas você já sacou que não é para essa situação. Movimento em torno do seu próprio eixo? Como assim? Depois eu volto a ela. Arredondamento de sua forma geométrica. Coruja, você que é uma pessoa expert em... Como é que é? Os sólidos geométricos, existe isso? Tem. Tá. Arredondamento da forma geométrica, quer dizer que ela podia ser um triângulo e virou um... Na verdade, assim, a história do geóide, né? Que só vocês que definem como geóide, né? Vocês usam esfera, mas Mas não... adotou-se... Ele está dizendo o seguinte, porque a Terra é redonda, essa coisa tem diferença solar, então... Quando o Coruja falou geóide, pense, é um nome que é dado para esse tipo de forma, é uma coisa única, só existe geóide para a Terra. Se você traduzir como uma batata, está resolvido. Sério? Olha só que quando se olha a Terra na forma mais fininha, de geóide, assim, ela é frita? Não frita, né? Não uma tem outra batata forma? Mentiras. Ele só conhece a batata do McDonald's. Não tem outra, tem outra. Enquanto a Paula vai num lugar mais interessante, ele vai para um lugar... Pode tentando se recuperar, cara. Ele vai no McDonald's. Qual que é o lugar mais interessante? O Coruja estava sabendo, fiquei sabendo hoje. Não sei, mas a Paula está assustada. Eu não sei do que vocês estão falando. Não, eu só fiquei sabendo agora. Então, a família também está sabendo agora. A família também. Eu ainda não entendi sobre a família o que vocês também estão só soube falando. agora. Aquele pessoal mais, assim... Conservador só soube hoje. Não, segundo o professor Edivan, eles se reproduzem igual coelho. Quem? O professor mais conservador? Ou não, a família? A família. Pensei que era o pessoal mais conservador. Vamos lá. Variação periódica de sua distância do Sol. Eu fico imaginando a Terra correndo do Sol. Tudo bem, tem a Félio Periélio, tem toda aquela situação, situação, mas não tem nada a ver com... acontece em torno da órbita, eu sei que está redundante o que eu estou falando, mas é um ponto da órbita que a Terra fica mais longe e outro ponto que ela fica mais próxima. Isso não significa que é diário daí. Ok? Para marcar essa alternativa, é só sobre o efeito do charuto de alfafa. Né? Já fumou um charuto de alfafa, Coruja? Não tinha no dia que eu fui procurar. Não tinha. Não tinha. Tá bom. E inclinação em relação ao seu plano de órbita. Olha, isso aqui é uma verdade.
A Terra está inclinada em relação ao seu plano de órbita. Anote aí, 23 graus, 27 minutos e 30 segundos. Se não me engano, teve uma pequena mudança depois daquele problema com a usina atômica lá, não Oi? teve? Que programa com quem? Com a usina atômica no Japão, diz que teve uma pequena mudança nesse Mas não chega a alterar a questão do eixo, né? Tá louco, se tivesse feito isso, tinha mandado todo mundo pro inferno no mesmo instante. Então, vamos lá. Deixa eu fazer um círculo aqui. Olô! Ah, não sei, essa forma de batata. Não, é impossível. Em forma do quê? Em forma de... Não, agora eu entendi a batata. Ficou bem parecido. Deixa eu tentar. Vamos lá, ver se eu consigo refazer o círculo. É que vocês não entenderam. Ele primeiro ia desenhar os Olha continentes esses para depois fazer. Ah, entendi. Boa, Paulo, obrigado. Ó, eu sei como é. Pangeia, tá? Isso, Pangeia. Agora você vai separando. 23 graus. Tava tudo junto, isso. 27 minutos. Coruja, vamos aproveitar já o embalo aqui? Graus, minutos, segundos. Eu sempre olho o CD e está escrito lá que a minha música tem tantos minutos, tantos segundos. É um uso errado desse símbolo, né? Se o Elton, que é professor de pedagogia na escola, o Elton. A coisa? O homem de pedra? E nunca mais vou dar aula junto com o Elton, porque eu não vou conseguir parar de dar risada, mas é isso. Então, se ele resolver falar, vou dar um mu aqui... Acabou. E não precisa ser muito forte para poder não precisa. Se ele se encostar aqui. O homem de pedra, ele e a tocha humana, que é o Oswaldo... Mas ele assim, toda vez que você vai usar os mesmos símbolos ali em minuto e segundo do relógio, ele tem um ataque histérico. Na verdade, assim, os dois são sexagesimais, mas Sim. só. Mas está relacionado a ângulo, eu posso até trabalhar com questão de distância para a Terra, só. porque você. Acabou. Mas não para tempo. Não. Agora, adotou-se isso por quê? Porque colocar a abreviação de segundo. É símbolo. Não tem. O pessoal colocava S ou segue lá, e daí tem um monte de relógio com um cronômetro que tem esse símbolozinho. Você vai lá e coloca o cronômetro funcionando e fica piscando, aplica e a aspas. Todos têm, assim. Você pega o cronômetro do celular, aparece isso. É um uso errado. Se não me engano, o nome daquela rapazinha ali, quando aparece um só, é plica. Quem? Plica. Implica com quem? Não implica, é plica. O outro é uma aspa, né? Porque são dois. Sim. E aquele troço ele é plica. Plica. Pessoal, agora você aprendeu que esse primeiro, então, aqui é plica. Isso, totalmente inútil, mas é. Esse aqui é replica, porque são dois. Sem graça essa. Aí, então, piorou tudo, né? Esse barulho é alguém tomando um cascudo. Não? Pessoal, então ficou. Você já sacou que é correta. É o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo. E a Terra, com o seu eixo inclinado, por favor, anote aí, tem uma importância econômica fabulosa. Qual? Estações do ano. Mas como assim? Movimenta a economia. E como a coisa está invertida, pode notar, quando você lê uma notícia, por exemplo, de desfiles no hemisfério norte, perceba que eles sempre estão com um desfile invertido do nosso. E o Brasil está fazendo desfile para exportar para eles e eles para exportar para nós. É mais ou menos essa ideia. A economia funciona assim. Quando pensamos, por exemplo, na loja, um shopping, uma vitrine. Mas você pode pensar também na mercadoria que está na gôndola do supermercado, lá na frutaria. Tudo isso tem relação com os movimentos da Terra. Não é algo simplesmente para você decorar. A rotação provoca dias e noites e translações, combinado com a inclinação do eixo, provoca as estações do ano. Não resolve nada isso se eu não estabeleço relações com o meu dia a dia, com a economia, com o valor das mercadorias na troca de estação. E daí, é claro, vai combinar com outras coisas. Exemplo, este ano de El Niño. Eu já chamei a atenção de você em outro momento. A sua atenção em outro momento dizendo que não é possível não cobrar El Niño este ano no Enem. Porque o El Niño, já desde o início do ano se fala sobre isso. Vou dar um exemplo prático. O El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Anormal. Por que aquece? Porque os ventos alísios perdem força, então eles não empurram a água do Oceano Pacífico por outro lado. Portanto, fica uma camada de água quente. Na área de milhares de quilômetros tem uma evaporação maior, muda o ciclo de chuva. O sul do Brasil teve mais chuvas. A Ásia teve menos chuvas. E daí, o que influencia isso? Para a soja é ótimo, vamos ter um solo mais úmido. Para a cana é ruim. Período maior de chuva, menos sol. E daí?
menos concentração de açúcares. Menos concentração de açúcar, menos açúcar. E daí movimenta a economia do mundo, porque o Brasil é o que sustenta o planeta em termos de açúcar. E daí tem aquela briga, poxa, o álcool está num preço bom. O produtor de cana, ele vai o que der mais lucro para ele. Se tiver dando mais lucro fazer álcool, produzir álcool... Vai vender para fora, vai virar açúcar e vai aumentar aqui. Aumenta o preço lá fora. E aumenta aqui também. Se te compensar exportar nessa relação com o dólar, olha quanta variável pensando num elemento do clima que é o El Niño. E daí nesta combinação do eixo da Terra com as estações do ano, porque em cada estação do ano o El Niño tem um efeito diferente. Fique atento a isso. Bom, vamos poder conferir depois, quando estivermos fazendo o gabarito desta prova, mas a questão eu sei que está pronta. Só não sei se ela vai cair no sorteio ali na hora de puxar quais que irão para a prova. Mas do ponto de vista climático, é um dos mais importantes desse ano é a questão do El Niño, juntamente com a ideia que foi lançada no início do ano, que é pela primeira vez, com dados científicos, se constatou que o ser humano modifica o clima. Você vai me dizer, mas antes não modificava? Até pode ter modificado. A questão é que nós não tínhamos dados científicos. Como nós não trabalhamos com dogma, trabalha-se com dados científicos, tem que se esperar a ter uma fórmula, ter um método que se constate isso. Nós trabalhamos com uma escola que lida com dados científicos. Dogma, esqueça. Não vai se trabalhar isso no Enem. O máximo que vai se trabalhar com dogma no Enem é pelo aspecto cultural. Aí se justifica. Mas pelo aspecto científico, não, deixa de lado. Você discute isso lá na sua escola dominical, no seu catecismo, coisa parecida, que o Coruja reprovou no catecismo porque ele fazia perguntas inadequadas para a Madre Superiora. Você tinha no teu catecismo era Madre Superiora? Eu tratava ela pelo nome, não sei. Tá bom. Então, movimentos em torno do seu próprio eixo. Ô, Coruja, como é que é o nome desse movimento? Rotação? Aquela piadinha inútil, né? Quando a Terra toma muita Coca-Cola quente. Eu não sei, mas quanto mais se fala em movimento em relação ao eixo, a Paula diz que continua rodando tudo aqui. Ah, é? Por que será? Está relacionado àquele lugar que ela frequentou? Me explique por quê, professor. Fez o almoço aí. Por causa da rotação ou... Não, eu quero entender o comentário do professor. Explique para já que agora ela provocou, hein? Ela está lúcida para essa provocação. Aos fãs da Paula que tem menos de 12 anos e ela comeu rapadura, a rapadura fermentou e ela está grog. Ó, é isso. Não, acho que foi... Não era rapadura, pelo que eu entendi. Era algo com levedo. Lúpulo. E trigo. Café. Gente, que absurdo, você prefere de trigo ou de milho? Professor, eu não sei nem do que vocês estão falando. Tá bom. Eu até agora não consegui entender o porquê desses comentários. Pessoal, culpa de Ivan. Ela, além de professora de física, ela está fazendo teatro. Então, ela consegue dar esse ar de... Como assim? Eu tô falando sério. Ela está se defendendo mas eu sei que você está falando sério. Eu tô falando bem sério, não entendi. Ok, vamos lá. Quase convenci, né? Quase convenceu, mas é que ela tem mais tempo de aula de física e menos teatro, que ela já vai aprimorar bem a ideia e o pessoal conservador da família dela vai acreditar na próxima vez. Aí continua a nossa próxima questão. A urbanização brasileira. Coruja, como eu não vou estar presente na próxima aula, eu posso fazer perguntas difíceis. Eu pensei em várias coisas para dizer, mas no momento eu não posso. Coisas sacras. Não. Coisas chulas. E daí para baixo, ó. Para existir urbanização, o que precisa? Pessoas. Normal. Tá. Uma terrinha. O pessoal tem que estar em algum probleminha para você ter assim. Provavelmente você sai de algum lugar porque você tem uma vida pior. Não, urbanização. Você está falando de imigração. Tá. Não que na urbanização não tenha migração. É o crescimento maior do número de pessoas na área urbana do que na área rural. Mas foi diferente? Sim. Até 1960 no Brasil era diferente. Você tinha mais crescimento de pessoas na área rural do que na área urbana. Porque
85% da população brasileira vivia na área rural. E a partir da década de 60, com a chamada Revolução Verde, que eu expliquei em outros momentos aqui, a coisa vai se inverter. Mas qual a diferença? É na área urbana que você concentra as pessoas em todos os aspectos. Elas, além de morar mais junto, uma em cima da outra, né? Vai construindo uma casa em cima da outra, que o pessoal chama de prédio, de edifício, sei lá o quê. E qual a diferença? Pensa, você acumula o resíduo no mesmo lugar, a necessidade de água no mesmo lugar, a necessidade de energia no mesmo lugar, a necessidade de transporte no mesmo lugar. Algumas vertentes vão dizer que isso é bom, já que você acumula tudo naquele mesmo ponto, você gasta menos para a distribuição de energia, para o sistema de transporte, para a coleta de resíduos e assim outras coisas. Outros vão dizer que quando você acumula pessoas no mesmo lugar, você aumenta o problema desses resíduos. Então, essa conta ainda não foi solucionada ao ponto de dizer quem está certo ou errado do ponto de vista científico. Alguém vai ter que achar um método para dizer se é realmente um problema se colocar as pessoas para morar num lugar só, ou se elas deveriam estar de uma maneira mais rarefeita, mais espalhada, menos concentrada. Mas, de qualquer forma, o mundo se urbanizou há pouco tempo, 2 anos que nós passamos a ser um planeta urbanizado, pensando em todo mundo. O Brasil já tem aí 30 e tantos anos, 40 anos de urbanização, os Estados Unidos mais ou menos uns 70, a Europa idem. De qualquer maneira, tem países ainda que não estão urbanizados por completo, tem municípios no Brasil que ainda não são urbanos, a maior parte da população ainda vive na área rural, são 5.570 municípios, outra parte não, mas Curitiba, por exemplo, não existe mais área rural, só tem urbana. Por causa da conurbação? Oi? Por causa da conurbação? Não, conurbação é um encontro de vários municípios distintos. Sim, mas ele foi aumentando, que não tem mais espaço também. Isso que o Curu já falou é aqui, ó, deixa eu ver como... pense, município A, município B. Então vamos lá. A e B. Antigamente você passava de um para o outro. A área urbana do município A e do município B. São esses dois quadradinhos. Há mais ou menos 30, 40 anos, Curitiba era, por exemplo, o município A. Como nós saímos de 700 mil habitantes, passamos para quase 2 milhões, foi preciso aumentar a área urbana, chegando, por exemplo, em Pinhais, que é o município B. E em Pinhais foi aumentando, e aqui encontrou a área urbana dos 2 municípios. Aqui existe uma conurbação. Qual é o problema, entre aspas, da conurbação? A bronca da conurbação está que essas pessoas que moram aqui passam a ter alguns conflitos relacionados a transporte, porque o cara mora de um lado, trabalha do outro. Mas e daí? Ele mora aqui, mas ele consome do outro lado. Automaticamente aqui ele não recolhe tributos, ele recolhe do outro lado. Ele mora aqui, mas ele usa o posto de saúde do outro município. Ele mora aqui, mas ele precisa ir para lá, então como é que vai, já que o ônibus não atravessa o outro lado, o táxi, como é que vai deixar o cara? Não posso te levar até lá. Por quê? Porque lá não é o meu município. Gera vários problemas ligados a um poder de território. O município A tem um poder, o município B tem outro poder. Por isso que inventou-se as regiões metropolitanas, para que dentro dessa região metropolitana existisse uma gerência, que daí faz esse acordo para dizer, um ônibus pode atravessar de um município para o outro. Curitiba tem isso, depois com os atuais prefeitos e governador, que o governador tem um determinado poder aí, acabou se rompendo essa relação de transporte de um lado para o outro. Tem ônibus que chega e para ali, a pessoa desce, tem que ir para o outro lado pegar o próximo ônibus. Isso encarece o movimento das pessoas, aumenta o tempo de transporte. O cara fazia em 1 hora, agora passou a fazer 1h30, fazia em meia hora, passou a fazer em 45 minutos. Então passou a tornar mais difícil as pessoas que vivem em áreas de conurbação, que são o encontro de áreas urbanas diferentes, de 2 ou mais, é claro, não pode ser
de municípios distintos, e daí você tem que pensar que tem poderes diferentes aí. Mas as pessoas não querem saber, elas querem trabalhar. A conurbação provoca o chamado movimento pendular. Saio do município A, vou trabalhar no município B. Cidade do dormitório. Isso, daí volto à noite para dormir. Mas eu gastei aqui. Tomei café, comi uma coxinha. Fui ao supermercado, recolhi os tributos aqui. Daí volto para lá para dormir. Quero que tenha energia, quero que tenha calçada, quero que tenha ensino para os meus filhos, quero que tenha um posto de saúde. Mas pessoal, o Estado vive do quê? Da coleta de tributos. Se não coleta tributos, como é que vai fazer determinados serviços? As pessoas não pensam nisso. Aliás, poucos percebem a questão do movimento pendular. Onde você vive tem movimento pendular? Você sai de uma cidade para outra para trabalhar? Os teus pais fazem isso? Você percebe uma movimentação em movimentos contrários, dependendo do horário? Por exemplo, pela manhã em Curitiba a gente vê muitas pessoas chegando. À tarde a gente vê essas pessoas saindo. Curitiba é o polo desta região metropolitana. Idem para BH, idem para São Paulo, idem para Londrina, parte de Santa Catarina, ali na região de Florianópolis acontece bastante isso. Mas todas as regiões metropolitanas do nosso país, todas e as capitais normalmente são regiões metropolitanas. Brasília, por exemplo, de manhã enche de gente. Seja de metrô, seja de carro, seja de avião, e à tarde, aquilo esvazia. Está relacionado ao movimento pendular. Em alguns casos também, dependendo da situação, chama-se de população flutuante. Não que as pessoas estão ali, né? O termo é para dizer que aquele grupo de pessoas não vive ali. Elas vão sair no final da tarde, chegaram para trabalhar, chegaram para fazer negócios e assim por diante. Tá bom? Então, a urbanização brasileira, posto tudo isso para falar só de 1, 2, 3 palavrinhas. Desculpa aí. A urbanização brasileira, no início da segunda metade do século XX, 1950, Coruja, do ponto de vista histórico, o que aconteceu, o que tinha acabado de acontecer nesse início da segunda metade aí, tinha acabado de acontecer o quê? Acabado de acontecer, bom. Porque era o meu advogado. Tinha terminado a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial trouxe muita tecnologia em termos de mas é longe dessa segunda metade, né? Oi? Promoveu o quê? Uma radical aceleração nas cidades. Ruas foram alargadas, tá? Túneis e viadutos foram construídos, porque aumentou o número de automóveis. Né? O bonde foi a primeira vítima fatal. Eliminaram o bonde. Você já foi no bondinho da 15? Ler livros, O Pequeno Príncipe, por exemplo? Já foi lá, Paulo? Minha mãe me abandonou várias vezes na minha infância lá. Ela tentou falar assim, vou chegar sem esse rapaz em casa, hoje estou livre. Eu acho que eles chamavam ela no mercado depois. Não queremos ser piaque. Na verdade era normal, né? Porque você não fazer compras, te abandonavam lá depois das compras. Você pedia muito diamante negro, choquito? Isso, esses troços todos no carrinho. No teu tempo só tinha isso, diamante, choquito e chocomilk, né? Isso. Depois que vem o chocolate mais chique, tipo soufflé. Bem depois. Bem depois. É verdade. Mas você ficou muitas vezes abandonado, então, no bondinho da 15. Em Curitiba tem um resquício do bonde. A Paula não chegou, não pegou esse tempo. Você é de Quixute ou não? Não, estragava o chão. Mamãe não deixava. Mas você é de Conga, então? De Conga. Bamba. Bamba. Não, mas o Bamba era chique. O Bamba era de ricão. Pessoal, Conga era de pobre, que eu usava. E o Bamba era o que o Coruja usava. Que é de prédio, né? De prédio. Já de prédio, ótimo. Então vamos lá. O bonde foi a primeira vítima fatal. O destino do sistema ferroviário não foi muito diferente. Em Curitiba, inclusive, tem um shopping chamado Shopping Estação. Porque aquela área foi desativada. E as pessoas pegavam ali o trem para ir para Santa Catarina. Como é que é? Rede Ferroviária, Sociedade... Ele não tomou remédio hoje, gente. O gardenal dele está fazendo efeito retardado. Quer dizer, ele é o retardado. Não, mas é efeito retardado nele. Mas estava escrito no trem, ó.
Fala o que é. Fala a sigla inteira agora. RFFSA, ó. Então, que foi vendida e se transformou em ALL, que pertence a um dos homens mais ricos do planeta e do Brasil, o Lehman, que agora fizeram um acordo e o Brasil se tornou... Já era o dono da maior cervejaria do mundo, né? Viu, Paulo? E se tornou comprando... Qual mesmo foi a... Aquela inglesa, Miller, né? Não, mas não, é um pool. Na verdade, ninguém tem mais uma marca, né? O cara tinha 20 marcas, aqui tinha 30, ele se compra e tem dono de tudo, né? Ó, tem tudo. Todas as propagandas de cerveja é de uma pessoa só. Segundo a conta, diz que agora 1 a cada 3 cervejas do mundo são dele. É dele. Então, assim, quando e você ele não tem tiver cara de bêbado, né? Você que ele não toma, que nem o cara que vende cocaína, né? Ele não bebe. Os outros bebem. Antes de virem para cá. Aí, continua. O transporte coletivo saiu definitivamente dos trilhos. Infelizmente, o Brasil não investiu nisso. A relação entre transporte e urbanização é explicada no texto pela. Vamos lá, troquei as câmeras de lugar pelo controle remoto, que nem o Oswaldo. Letra A. Retirada dos investimentos estatais aplicados em transporte de massa. Sabe que o Brasil tirou investimento estatal que era aplicado em transporte de massa para grande número de pessoas? Pode ser, mas pelo texto acho que não, né? Demanda do transporte individual. Demanda por transporte individual ocasionada pela expansão da mancha urbana. Mancha urbana, você já entendeu, que é aquilo que a pergunta que o Coruja fez sobre a conurbação, aumentou a mancha urbana, encontrou com a mancha urbana do município vizinho. Essa ideia é bacana, né? Porque ele falou alguma coisa em largar ruas e tal, é bacana essa, Gostei, mas só que na realidade eu não lembro qual que é certo. Vamos lá. Presença hegemônica do transporte alternativo. Como é que você pode ter uma hegemonia esse negócio alternativo? Você pode me explicar isso? Não, é só sobre o efeito da alfafa, né? Localizado nas periferias. Eu fico pensando, o que é um transporte? Só hippie, né, andando de bicicleta. É isso. Será que é essa Camelo, a explicação? Camelo. Mas camelo é bicicleta. Eu sei, nunca mas ouviu... mas hippie, né? Camelo. Ó. Entendi, é verdade. Eduardo e Mônica, É isso. ele tinha tinta no cabelo. Não, ela tinha tinta no cabelo, né? E ele estava de camelo e ela estava no quê? Se ele for lembrar da música agora, vai a metade da minha aula. Se falar música, ele toca. Solta a música para nós, imaginou? Metade da minha aula, ó. E aglomeração dos espaços urbanos metropolitano impedindo o quê? A construção. Por que isso ia impedir? Pensa bem. E a predominância do transporte rodoviário associado. Olha que interessante isso. Pessoal, JK foi o cara, JK, o Juscelino Kubitschek, tá? JK foi o cara que trouxe para o Brasil uma grande quantidade de empresas multinacionais e disse o seguinte: eles obrigaram todos os governos de lá para cá a investirem, a darem subsídios em transporte individual, carro. Automaticamente ficou de lado o transporte coletivo. Por isso, você já olhou lá? Olá, ficou tudo preto atrás de mim. Cadê a questão? Foi o Coruja. Você apertou o quadradinho lá. Se apertar o quadradinho, fica isso? Eu vi, foi ele quem fez isso. Olha lá. Predominância, claro, já sacou, né? Apertar o quadradinho fica assim mesmo, não sabia. Que legal. Rapaziada, fechei a conta com vocês, vejo você na próxima aula. Até lá, grande abraço, depois com o professor Coruja e a Paula. Valeu? Sempre bem, tchau.